Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, amém? Aleluias. Declare. Quando o Espírito de Deus fluir, quando o Espírito de Deus fluir, quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir, quando o Espírito de Deus fluir, quando o Espírito de Deus fluir, quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus fluir, não há nada igual, não há nada igual que sentir o seu calor, a sua graça que nos enche de amor. Se você glorificar, o inimigo vai fugir. Quando o Espírito de Deus fluir. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, esse é o nosso Deus, o Deus dos deuses. Aleluias. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Deus de vida e de vitória, Jeová, Deus de paz, de Deus de glória, Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Ah, meu irmão. Aleluias. Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. E para mim, mais uma vez, é motivo de alegria poder estar aqui
para ministrar a palavra de Deus. E nessa noite eu peço que você também possa estar com fome e sede da palavra do Senhor, para que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que eu vou pedir para que venha me usar, possa estar aí, agindo na tua vida, agindo no teu coração, na tua casa, no teu local de trabalho, seja onde for, que o Senhor possa estar abençoando. Amém? Eu vou ler aqui a palavra de Deus em 1 Samuel, no capítulo 16, só o versículo 7. 1 Samuel 16, 7, onde diz a palavra do Senhor. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. Amados, é um fato que nós vivemos uma época em que se valoriza extremamente a aparência. Nós vivemos num mundo que dá muito valor para a aparência. O que é uma pena, porque essa valorização da aparência, esse culto, essa idolatria à aparência, acaba deixando em segundo plano algo que é muito mais importante do que a aparência, que é a essência. O mundo, ele valoriza demais aquilo que está diante dos olhos. E isso a gente vê com muita facilidade. Por exemplo, tem muita gente que vai viajar, ela está muito mais preocupada em registrar a viagem para mostrar para os outros do que aproveitar a viagem em si. Muita gente vai num restaurante, vai lá para comer, ao invés de aproveitar a refeição, aproveitar aquele momento com a família, ela está preocupada em quê? Com a aparência, registrar aquele momento para mostrar para os outros. Ou seja, vivemos uma época triste, em que se vive de aparência. Esse trecho que nós acabamos de ler, Deus tinha mandado Samuel, o profeta Samuel, até a casa de Jessé. Diz o seguinte para Samuel: Samuel, vá até a casa de Jessé e lá você vai ungir um dos filhos de Jessé como o próximo rei de Israel. Samuel vai até a casa de Jessé, os filhos de Jessé estão ali, e Samuel, olha só, Samuel era um profeta de Deus, ele ouvia Deus falar nitidamente, claramente. E quando Samuel se vê diante dos filhos de Jessé, ele para diante de um dos filhos de Jessé, rapaz forte, formoso aos olhos, vigoroso. E o próprio Samuel diz: eis que estou diante do novo rei de Israel, é esse o cara? E Deus imediatamente fala para Samuel: não, Samuel, não é esse daí não. Você está julgando só aquilo que os teus olhos estão vendo. Você está dando valor só para aquilo que os teus olhos humanos, carnais, estão vendo. Você só está valorizando aquilo que está diante dos teus olhos. Mas eu, Samuel, sou Deus, e eu enxergo de um jeito diferente. Eu enxergo o coração do homem. Deus não mudou, meu irmão. Deus não valoriza a aparência. Deus valoriza a essência. Então, quando eu abro a boca para louvar, Deus está olhando para dentro do meu coração para ver se aquele louvor vem do meu coração. Quando eu abro a boca para orar, Deus está olhando para dentro do meu coração para ver se aquela oração é sincera. Então, nós precisamos parar de nos preocupar com a aparência diante de Deus, mas viver uma verdade diante de Deus, uma verdade que vem de dentro do nosso coração, termos uma vida cristã honesta, sincera, não apenas de aparência, mas verdadeiramente cristã. Nessa linha de aparência, é inevitável falar sobre vaidade.
Amados, vaidade é um negócio que todo mundo tem. Se você olhar na palavra de Deus, no Salmo de número 39, o salmista escreve: todo homem é vaidade. No capítulo 1 de Eclesiastes, está escrito: tudo é vaidade. Ter um pouquinho de vaidade não é ruim não, viu? Muito pelo contrário. Às vezes é salutar, né? Tomar um banho, né? Dar um trato aí de vez em quando, né? Perfuminho aí, né? Sei lá, eu aí, como é que a mulherada faz, né? Uma massa corrida, não sei como é que funciona aí. Tudo bem, faz parte. Escolher a roupa sem problema. É até bom, não vou andar por aí mulambento, né? Não vou me vestir de saco, andar por aí sujo. Não. Entretanto, ser escravo da vaidade, aí começa o problema. Na verdade, tudo aquilo que nos escraviza é um problema, porque Deus nos chamou para a liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós não podemos nos colocar diante de um jugo que vai nos prender, que é o caso da vaidade, que hoje em dia se valoriza demais. Então, passou da hora, amados, de começarmos a valorizar aquilo que realmente tem valor. Esses dias eu estava assistindo TV, passou uma propaganda dizendo o seguinte: vamos valorizar as coisas pequenas. Eu já penso diferente. Vamos valorizar aquilo que realmente tem valor, não importa o tamanho, porque se ela tem valor, ela é grande. Então está na hora da gente parar de dar valor para aquilo que não tem, está na hora da gente buscar a dar valor para aquilo que Deus valoriza. Está na hora de parar de viver um evangelho de faz de conta e começar a viver um evangelho de verdade. Porque eu não posso ter uma vida de aparência. Nem diante dos homens e muito menos diante de Deus. Eu preciso ter sinceridade. Primeiro eu preciso começar a ter sinceridade comigo mesmo. Se eu estou falhando, eu estou falhando. Se eu estou em pecado, eu estou em pecado. Se eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu não estou fazendo a vontade de Deus, então eu preciso me consertar. Não adianta eu fingir. Deus sabe. O que adianta eu vir aqui para a igreja, pôr o paletó, pôr uma gravata, na hora do louvor tocar a mão para cima, na hora da mensagem eu estou com o olho fechado, só que eu saí da igreja do mesmo jeito que eu entrei. Está vivendo de aparência, meu irmão. Isso não funciona. Então, cuidado com as aparências. Outra coisa que eu queria que você soubesse. Nessa mesma linha de raciocínio falando sobre aparência, em 1 Tessalonicenses está escrito o seguinte, que nós precisamos fugir até da aparência do mal. Olha só, está escrito exatamente assim, ó: abstende-vos de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Mas você sabe qual que é o problema desse versículo? O diabo não vai chegar no ser, aquele sujeito vermelho, par de chifre, né? Um rabo. Vai chegar lá: oh, muito prazer, eu sou o diabo, eu sou o inimigo da sua alma, eu vim para matar, roubar, destruir. Não é assim que acontece. O problema está quando a aparência do mal é bonitinha. Quando a aparência do mal é simpático. Quando a aparência do mal tem uma voz cativante. Quando a aparência do mal tem um perfume. Aí que começa o problema. Ah, mas isso aí tem que ser de Deus. Vai nessa. Nem tudo que é bonitinho presta, viu, meu irmão?
Nem tudo que é bonitinho presta, viu, minha irmã? Segue os conselhos de Deus para a tua vida, coloca nas mãos dele e fala: Senhor, isso é teu ou isso não é? Isso é armadilha ou isso é bênção na minha vida? Isso é pedra de passagem ou é pedra de tropeço para mim? Porque a aparência do mal tem enganado muita gente, tem se feito passar por bonzinho e bonzinha, tem se feito passar por uma coisa boa e no fundo é um sepulcro caiado. Existem caminhos para o homem que parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Cuidado com a aparência. E se a gente fosse prestar bem atenção nisso, se a gente prestasse bem atenção na palavra de Deus, lá no livro de Isaías, nós temos, através do profeta, através de uma profecia, nós temos uma descrição de nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que era o nosso Senhor Jesus Cristo? Aqueles quadros que a gente vê, loiro, de olho azul, bonitão lá? Era não. Em Isaías está escrito o seguinte, Isaías capítulo 53, a partir do versos 2, diz o seguinte: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso dele algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não tinha formosura nele, ele não era bonitinho não, ele era calejado, ele era um homem de trabalho, ele era um homem experimentado. Quem olhasse para ele não via beleza nenhuma, mas ele foi pregado no Calvário, e pelo sacrifício dele, hoje nós temos vida e vida em abundância. Agora, vem aqui, vem falar para mim que a aparência dele fazia diferença, a obra dele fez a diferença. Não tinha formosura nenhuma aos olhos, mas ele era formoso diante de Deus. E é isso que nós precisamos buscar para nossas vidas. E para terminar, amados, tem coisa que pode não ter valor para os homens, mas é extremamente valoroso para Deus. Deus enxerga de um jeito diferente. Talvez ninguém dê valor para você, mas Deus dá valor para você. Deus age de maneira diferente. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus diz o seguinte: olha só como que Deus age, olha só como Deus enxerga. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Esse é Deus. É assim que Ele enxerga, é assim que Ele age. E para terminar essa mensagem, eu queria te fazer um convite. Eu não sei quando você vai estar ouvindo essa mensagem, mas eu queria te fazer um convite. Nos próximos dias, tenta enxergar de uma maneira diferente. Não apenas a aparência das coisas. Tenta enxergar o agir de Deus na tua vida. Tenta enxergar a providência de Deus na tua vida. Tenta enxergar o mover do Espírito Santo na tua vida. Nós nunca vamos conseguir enxergar como Deus enxerga, mas tenta, faz um esforço para enxergar a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. E quando Ele olha para você, meu irmão, Ele não está preocupado com a tua aparência externa, Ele está preocupado com o teu coração. Então vamos cuidar do nosso coração diante do Senhor, vamos fazer a vontade dEle, e que cada um de nós possa
ser visto como formoso ou formosa diante de Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.